Graça e a paz, irmãos. Amém. Abri a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do verso 1, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Te adoramos, Senhor, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por esse tempo de culto, pela graça do Senhor que nos traz sempre a Tua presença. Estamos aqui na certeza da presença do Senhor, ó Deus, e de que fomos atraídos pelo Senhor. E por causa do Senhor, ó Pai, e da Tua presença, desejamos ouvir a Tua voz. Somos Teus filhos e filhas, somos ovelhas do Teu pastoreio e queremos ser conduzidos pela verdade. Fala ao nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração, que fazemos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Texto, profeta Isaías, profetizando muito antes do sofrimento de Jesus Cristo, do seu sacrifício, da redenção, da obra da cruz, daquilo que ele estaria realizando, né, em favor do seu povo, e que de uma forma extraordinária vai falando do sofrimento de Jesus, daquilo que ele sofreu, daquilo que ele padeceu. E às vezes a gente perde um pouco essa perspectiva, né, do preço que foi pago, né? Foi pago um alto preço. E esse texto fala da grande luta que Jesus travou, de tudo que ele sofreu, de tudo que ele padeceu, para fazer a vontade do Pai e assim redimir o seu povo. A luta foi grande, mas a vitória foi conquistada. E o texto, no verso 3, me chama muita atenção. Queria que você lesse comigo novamente o verso 3. Nós vamos trabalhar basicamente só esse verso. O texto é muito longo e daria aqui para fazer uma exposição aqui de meses sobre esse texto. Mas eu queria trabalhar principalmente sobre o verso 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Eu queria compartilhar 3 coisas a respeito dessa frase. Primeiro, homem. Jesus é homem. Ele veio como homem.
Ele é verdadeiro Deus, mas Jesus é verdadeiro homem, porque às vezes a gente não consegue perceber a dimensão dessa natureza de Deus, que quando Deus se encarna e habita entre nós, o Deus que se fez homem, né, que habitou entre nós, que abriu mão da sua glória, né, que deixou a sua glória, o Deus que estava na criação, no começo da criação, o Deus que estava no princípio de todas as coisas, que estava com o Pai e com o Espírito Santo, mas que deixa a sua glória e habita conosco, né? O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Altíssimo, que tomou lugar entre os menores. O Deus Todo-Poderoso, amém, querido? Jesus não existe a partir do nascimento aqui, né, na terra. Na verdade, ele é Deus eterno, que sempre existiu. E tudo iniciou por causa dele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E a palavra de Deus que sem ele nada foi feito, tudo foi feito por ele. Agora o Deus que fez tudo, é incrível. O Deus que criou os céus e a terra, bem em forma humana. O Deus que criou os oceanos, quando ele está diante do poço de Jacó lá, em João 4, o Deus que criou os oceanos fala para a mulher samaritana o quê? O que ele falou para aquela mulher? Dá-me de beber. Ele é o Deus que criou os oceanos, que formou os rios, que formou os mares, a grandeza, né, a dimensão do oceano, de todas essas coisas. Esse Deus se faz homem. Isso fala realmente dessa realidade do Deus que se fez homem e habitou entre nós, do Deus que tinha sede, do Deus que teve fome, do Deus que é o Filho de Deus, mas também que é o Filho de Maria, que carregava a natureza divina, mas que veio em natureza humana, que se fez carne e que habitou entre nós. E a única diferença que havia entre Jesus e os homens é que Jesus nunca pecou, ele nunca esteve entregue ao pecado, ele não era pecador, mas ele veio nas mesmas condições, veio como um bebê, e como um bebê ele precisou ser cuidado. É incrível isso, porque esses dias nasceu a Isabel, né? E a Isabel veio um pouquinho prematura, meu Deus, que medo de pegar a Isabel, cuidar de pegar a Isabel, porque é tão frágil, sabe, tão pequenina, os dedinhos, as mãozinhas, aquela delicadeza, né? Então já é menina, a menina já é mais delicada, né? E aí, meu Deus, para pegar todo aquele cuidado, eu fiquei pensando, ficava olhando para Isabel, o cuidado no hospital, o cuidado do médico, do pediatra, da mãe, do pai, dos avós, dos tios, dos amigos, dos irmãos. Um extremo cuidado. Eu falei, meu Deus, é totalmente dependente. Depende absolutamente dos cuidados. Jesus veio assim, irmãos. O Deus criador de todas as coisas. Ele se fez homem. E ele passou por todas essas situações. Ele precisou ser cuidado. Ele foi amamentado. Nós tivemos ontem lá em Brasília para conhecer a Catarina também, do Guilherme e da Laura. Aí ela já estava maiorzinha, né, que ela nasceu um mês antes. Mas está lá, dependendo de cuidado, do braço, né? E aí a avó estava lá, a Sandra estava lá, e o tempo todo, né, cuidando da menina, dali a pouco a menina tem fome, aí ela chora, ninguém conseguia resolver a parada, só a mãe resolvia, ela tinha que mamar. Aí tinha que ser a mãe, dali a pouco está no braço do Guilherme, o Guilherme está cuidando, dali a pouco está no braço da Lília, né, Lília? No braço da Adriana. Nós tivemos a bênção de estar lá, vendo, né, a Catarina. Mas é muito dependente, gente. É muita fragilidade. Deus fez assim. O Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele veio e esteve entre os menores, entre as criaturas mais frágeis da terra, porque, gente, eu fico vendo as crias dos animais, elas nascem e ficam espertinhas rápido. A cria de uma vaca, normalmente, com 2 horas, ela está de pé, mamando sozinha, e já anda atrás da mãe. Se a mãe sair, ela já anda atrás. Se for Nelore, né? Se for outra raça, demora um pouco mais. Mas a maioria dos animais é assim. Eles nascem e logo eles conseguem mamar, conseguem caminhar. A exceção dos animais que são mais dependentes dos pais. Mas o ser humano é incrível. Isso fala muito dessa graça de Deus.
Isso para mim fala muito de que nós somos criados para depender de Deus. Essa fragilidade do nascimento humano nos lembra de que nós precisamos andar na dependência do Todo-Poderoso. Mas o Todo-Poderoso vem em forma humana. O Deus Criador de todas as coisas. Ele precisou ser cuidado. Jesus foi tentado a todo tipo de sorte de tentação, assim como nós. Como nós somos tentados, né? Nós também somos sujeitos a toda tentação. Lê comigo aí, deixa marcado Isaías. Lê comigo lá em Filipenses, por favor. Vai lá em Filipenses 2, o verso é o 5. Achou aí, queridos? Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém, querido? Esse homem de dores, antes ele é homem, e ele suportou dor verdadeira. Sabe, ele conhece essa realidade, e ele veio para ser o nosso resgatador. Porque nós, para sermos resgatados, só poderíamos ser resgatados por alguém que, conhecendo e experimentando toda a fragilidade humana, permanecesse sem pecado. Quem vivesse a realidade humana, sujeito às tentações dos homens, sujeito à debilidade dos homens, mas permanecesse sem pecado. Ele é o nosso resgatador. É aquele parente mais próximo que a gente vê lá no Antigo Testamento, assim como aconteceu com Ruth e Boaz, lembra? Que Boaz é o parente próximo que resgatou Ruth. Ele é o resgatador, porque Ruth estava lá como escrava. Ela estava lá como alguém que tinha perdido, que não tinha posses, dependendo. Ela entrou no campo de Boaz. Lembra, irmãos? Todo mundo aqui conhece a história de Ruth. Ela foi colher no campo de Boaz. E naquele campo, Boaz olhou para ela com o quê? Com compaixão, com misericórdia, e ele se torna o resgatador de Ruth. E Jesus veio, e ele também, ele nos chama para que a gente também esteja no seu campo. E o campo de Jesus chama-se misericórdia. Se ele não viesse, e se Jesus não tivesse estendido para nós esse campo da misericórdia, não havia para nós esperança. Ele veio como aquele parente próximo que pode nos resgatar. Ele vem em forma humana. Amém, querido? O texto diz, quando a gente volta lá, homem de dores. Outra coisa que a gente pode compartilhar também desse texto, e aprofundar um pouco, quando ele fala homem de dores. E homem de dores não é homem triste, ainda que a dor cause tristeza, mas homem de dores como se ele fosse feito de dores. E Jesus passou por muita dor, ele passou por muito sofrimento. O sofrimento de Jesus não foi só o sofrimento da cruz, não foi só o sacrifício da cruz. Ele passou por muitas dores e por muito sofrimento. É interessante porque Jesus não é conhecido como homem de prazeres, ele não é conhecido como homem de sucesso, ele não é conhecido como homem de riquezas, ele não é conhecido como um homem que tem muito título, ele não é conhecido como uma pessoa famosa, mas ele é conhecido, e a profecia fala aqui de homem de dores, que sabe o que é padecer, porque ele vem em santidade. E ele, como homem que vem da parte de Deus, ele poderia ser, nós poderíamos falar assim, não, homem de santidade, porque de fato ele é santo, amém, irmãos? Podia ou não podia falar? Homem de santidade. Podia falar homem de obras, porque ele veio fazer a obra de Deus. Nós podemos falar homem de eloquência, porque ninguém jamais ministrou como ele. Nós poderíamos falar homem de amor, porque ninguém jamais amou como Jesus amou. A gente poderia falar homem de sabedoria, mas a descrição não é essa. A descrição é homem de dores. E a gente não consegue perceber a dimensão, né, dessa dor, desse sofrimento, e o que isso pode fazer em favor das nossas vidas. O texto que nós lemos aqui de Isaías 53, lê comigo aí. O verso 2 fala assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo
mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Se a gente voltar um pouquinho, Isaías 52, porque o texto começa, na verdade, em Isaías 52, 13. Olha o verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Fala desse sofrimento, de como é que ele estava desfigurado. E fala, claro, que isso fala principalmente do aspecto de Jesus na cruz. Mas fala de um Senhor que veio e que sofreu, e que passou por dores. E quando a gente para pensar na perspectiva da existência humana, será que existe algum ser humano que esteja livre de dor? A dor está em todo lugar. Não há quem esteja livre da dor. Mas Jesus, ele carregou o fardo mais pesado de toda a dor. Ninguém jamais na existência humana carregou a dor e suportou a dor que Jesus suportou. Então, por isso que ele é homem de dores, a palavra ainda fala, e que sabe o que é padecer. Ele sabe o padecimento que a dor traz ao nosso coração. Ele sabe o que é padecer por dor, o que é sofrer a dor. Ele conhece isso, mas ele permanece obediente apesar de toda a dor. Se todo mundo no mundo já experimentou de dor, ninguém tomou a medida de dor que Jesus tomou. A taça dele era mais amarga, e a dor é sempre algo amargo. Mas a gente nunca chegou perto da dor que Jesus passou, daquilo que ele sofreu, e como sendo o filho mais obediente, porque não existe um filho mais obediente que Cristo, mesmo sendo o filho mais obediente, ele é o filho que mais sofre. A gente tem grande dificuldade com a dor, não tem, irmãos? A gente tem muita dificuldade com a dor. E muitas vezes a gente perde essa perspectiva de que o filho mais obediente foi o filho que mais sofreu. E a gente às vezes não consegue lidar com a dor. E diante da dor nós temos que olhar para o Redentor, para o Salvador. Porque ele sabe o que ele pode padecer. É ele que pode trazer alívio e conforto e consolo para as minhas dores, ou para os meus momentos de dores, ou para quando eu atravesso esse vale de dores, esse vale de lágrimas. Porque muitas vezes, na caminhada, na jornada da vida, a gente vive isso. Ninguém transpirou sangue como Jesus transpirou. No Getsemane, ele transpira sangue. A alma dele estava angustiada até a morte. É essa dor que Jesus vive. E ele suporta isso, irmão, porque o pecado merece sofrimento. O pecado deve ser punido. E o pecado foi punido em Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores. Não é isso que diz o texto? Lê lá comigo, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele tomou sobre si a dor que deveria ser a maior dor que eu e você deveríamos suportar, que era a dor e o sofrimento de permanecer no pecado, ele tomou sobre si. E nenhuma dor é comparável, amém, querido? Presta atenção nisso, nenhuma dor é comparável. A dor que eu e você não suportaríamos, que era permanecer no pecado e sofrer toda a pena do pecado, ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas dores, a dor que o pecado produz. E se ele tomou sobre si, ele é aquele que pode nos curar de todas as dores, porque ele sabe o que é padecer, e a maior dor ele suportou, porque ele levou essa dor sobre si. E eu fico imaginando que a questão da dor e do sofrimento na terra, para quem é mais santo e mais separado, é muito mais difícil. Foi muito mais difícil para Jesus suportar a dor do pecado e levar sobre si a dor do pecado que para qualquer outro sentiria em relação ao sofrimento que havia na terra. Porque o próprio pecado tira de nós a sensibilidade. Já percebeu que se nós não caminharmos em Deus, buscando discernimento da parte de Deus, a gente perde a sensibilidade à dor do outro? E nós perdemos a sensibilidade até o pecado. É incrível, irmão, porque é comum na igreja, muitas vezes, quando a igreja caminha
num avivamento ou numa caminhada cristã mais profunda, numa revelação mais profunda de Deus, ela é sensível ao pecado. A igreja não dá lugar ao pecado, ela lida com o pecado. Mas existem muitos momentos na caminhada da igreja ou das pessoas que ela vai perdendo a sensibilidade e ela vai fazendo concessão ao pecado. E um pecado que às vezes era inadmissível, agora é aceitável. Vai se relativizando. Agora, para Jesus nunca foi assim. Quando Jesus esteve aqui em forma humana e ele viveu e suportou toda essa situação, ele viveu num verdadeiro deserto, porque ele estava diante de todo pecado. E para Jesus era muito mais difícil, porque ele não estava com, como diz o povo, né, com o couro grosso já do pecado, porque vai se acostumando com o pecado e começa a achar que é o pecado normal, não, mas ele estava aqui em santidade. Ele não caminhou no pecado, ele não era um pecador. Jesus não pecou. E ele estava sensível a todo pecado. E todo pecado trouxe grande sofrimento a Jesus. E o sofrimento de Jesus era principalmente por causa da destruição que ele via que o pecado estava causando à humanidade. Jesus viveu isso. Ele esteve entre nós, amém, irmãos? E Jesus, só Jesus sabe a dimensão da destruição que o pecado produz. E ele teve sempre compaixão da tristeza dos outros. Jesus nunca lidou de forma leviana ou de forma superficial com a tristeza e a dor de ninguém. Ele sempre teve compaixão, ele sempre teve zelo, ele sempre teve cuidado, ele sempre foi sensível. É esse Jesus, irmãos, que suportou tudo isso, que na cruz disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava suportando a dor do mundo inteiro. Ele estava suportando a dor que o pecado deveria causar em todo mundo. Ele está na cruz suportando essa dor. E é ele que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você nunca diga isso, amém, querido? Para que a gente tenha certeza do amor, do acolhimento de Deus. Que esse homem de dor, que sabe o que é padecer, seja realmente aquele que nos consola, que conhece o sofrimento, que conhece a dor, que sabe o que é dor. A palavra de Deus aqui ainda no capítulo 53, ela vai dizer assim no verso 10, todavia, olha o verso 10, todavia agradou o Senhor moê-lo, fazendo ele enfermar. Quando der ele a alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou enfermá-lo, no sentido que Deus, o Pai, acertou a oferta do seu sofrimento, do seu sacrifício. Ao Senhor foi suficiente. Ele, quando fala agradar, não é sentido de gostar, é no sentido de aceitar o pagamento pela culpa do pecador. Amém, querido? O Senhor agradou, aceitou a oferta que ele fez de sofrimento, de dor, de padecimento, foi aceita pelo Senhor. Amém? Então ele conheceu todos os sofrimentos do corpo e da alma. Seja rejeição, seja escárnio, foi ridicularizado, foi caluniado, blasfemaram contra ele, foi tratado como louco, foi chamado de demônio, de Belzebu, de glutão, viveu a solidão, viveu o abandono, viveu o desprezo, ele viveu toda sorte de sofrimento. Ele sabe o que é padecer. Homem de dores, homem que foi formado pela dor, homem que foi forjado na dor, homem que suportou a dor e mesmo diante da dor nunca desistiu do propósito e se entregou voluntariamente a favor de mim e de você. Isso deve ser um alívio para o meu coração e para o nosso coração, amém, querido? Ele sabe o que é sofrer. E é Ele que nós devemos levar o nosso sofrimento. Ele sabe quando nós estamos tristes e como a dor às vezes vai tirando de nós a sensibilidade e a alegria da vida. Porque Jesus, apesar de toda dor, de todo sofrimento, ele era uma pessoa que tinha alegria. Ele é um ser humano que caminha na alegria da certeza de estar cumprindo um propósito, de estar cumprindo o chamado. Mas veja que mesmo a alegria da vida ter sentido, de viver uma vida significativa, não significa não ter tristezas, não sofrer dor e não padecer. Nós vivemos num mundo de dores.
Mas Jesus sabe isso, ele conhece a questão da dor, e ele trabalhou para livrar os homens das dores, mas muitas vezes nós temos dificuldade. Veja que Jerusalém não entendeu. Olha comigo o texto lá de Mateus, abre a palavra lá em Mateus, capítulo 23, verso 37, lamento sobre Jerusalém. Olha o que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. É o lamento de Jesus. Jesus sofre pela incredulidade de Jerusalém. Há um sofrimento. Você vê que a vida de Jesus é uma vida difícil, no sentido que ele sofre, ele percebe o pecado, ele vem como oferta pelo pecado, ele vem para trazer alívio do pecado, para livrar os homens do seu sofrimento, mas Jerusalém não recebe. A palavra de Deus diz: veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelos seus. Mas ele continua e fala assim, que a casa ia ficar deserta, e verso 39 fala assim: declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque o evangelho continuaria sendo pregado, não necessariamente sem sofrer. Jesus sabe o que é padecer. Ele tinha íntimo conhecimento da dor. E aí eu vejo isso em duas perspectivas. Nós precisamos entender a perspectiva de homem de dores que sabe o que é padecer. Primeiro, ele sabe o que é padecer porque ele padeceu. E ele padeceu como nenhum ser humano jamais padeceu. Se existe alguém que é especialista em dor e sofrimento, essa pessoa é Jesus Cristo. E aí também, o sentido de sabe o que é padecer, é que ele sabe o que é o nosso padecimento, amém, querido? Ele conhece o nosso sofrimento como ninguém. Não existe ninguém que entende do nosso sofrimento e do nosso padecimento do que Jesus Cristo. Tem uma música, eu esqueci o nome de quem cantava essa música, muito antiga, já faleceu. Ele fala assim: só quem sofreu sabe avaliar quem sofreu, ou quem sofre, ou só quem teve a experiência do sofrimento. É muito difícil você avaliar o sofrimento de alguém sem ter vivido um sofrimento semelhante. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque às vezes as pessoas estão sofrendo e a gente pensa assim: é nada, é exagerado. Para que tudo isso? Nunca fale isso, você não sabe. Se você não sofreu o que a pessoa está sofrendo, você não sabe avaliar quem sofreu. Mas Jesus sabe avaliar, amém, querido? E é a Ele que eu devo buscar o meu recurso. Ele sabe do sofrimento. Ele sabe a dor. Jesus conhece a dor do desprezo, ele conhece a dor da solidão, do abandono, da rejeição, ele conhece a dor da perda. Ele perdeu pessoas queridas, ele viu pessoas queridas sofrendo, ele viu o sofrimento de mãe, perdendo filho, ele viu o sofrimento de Israel. Ele sabe o que é sofrer, ele conhece a dor do coração, ele é especialista em coração. Então, o mundo sempre foi um lugar de sofrimento para Cristo. Se Cristo conheceu, irmãos, todos os tons da tristeza, se a tristeza tem cor, ele conheceu todos os tons da tristeza. E às vezes a tristeza, para algumas pessoas, ela é uma tristeza muito mais profunda, muito mais obscura. Sabe, te leva a um lugar de escuridão, onde parece que todas as luzes se apagaram. Às vezes o sofrimento parece que ele não é tão escuro, mas Jesus conhece todos os tons da tristeza. Ele sabe o que vai lá na alma, na alma, no sofrimento da pessoa. Mas a despeito disso, Jesus nunca perdeu essa alegria, sabe, de cumprir o propósito e o chamado de Deus, a vontade de Deus. Ao ponto que, apesar de todo o sofrimento, é Ele que na cruz clama: está consumado. No sofrimento, no seu momento de maior sofrimento, ele clama: está consumado. E na verdade ele está declarando isso, porque ele se ofereceu, ele passou por dor, por sofrimento, por desprezo, por abandono, mas Jesus não deixa o seu propósito, ele permanece obediente à vontade do Pai. E aquela manhã gloriosa surgiu, onde todos esperavam uma noite eterna.
Se Jesus não se entrega na cruz, e se ele não consuma a obra, e se ele não ressuscita ao terceiro dia, aquela noite, após o sacrifício de Jesus, se ele não se entrega na cruz, seria uma noite eterna. Mas eis que raiou o dia. E aí nasce a esperança, amém, querido? Mesmo no momento de maior dor, o momento de maior sofrimento que a humanidade jamais vivenciou, logo após aquele momento, raia a esperança. Porque Jesus ressuscita dentre os mortos, amém, querido? Ele venceu a morte. Ele se entregou, ele se deu de forma voluntária, ele permanece amando até o fim, ele cumpre todo o propósito da sua vida e não desiste, porque ele contemplava sempre o Senhor. Ele tinha sempre diante dele a vontade do Pai. E a palavra de Deus fala para a gente nunca se desviar, da gente contemplar sempre o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém, querido? A palavra me ensina a mim e a você, contemple o homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Na sua dor, no seu sofrimento, contemple o homem de dores. Jesus é um homem de dores. Ele foi forjado em meio à dor. Ele suportou a dor por mim e por você. Amém, querido? E não existe lugar de alívio maior e de consolo maior nas nossas dores do que contemplar Cristo. A suficiência de Cristo. Sabe, querido, entender que quando Ele faz isso, Ele está nos chamando de forma extraordinária à mesa da comunhão, para que nós fôssemos encharcados com cura, para que a gente fosse encharcado com o seu amor, para que a gente conhecesse profundamente o seu amor. Sabe, querido, e para que uma vez resgatado por Ele, a gente não viva mais para nós mesmos, mas que nós possamos viver por aquele que sofreu e morreu por amor de nós. Sabe, querido, na verdade, tudo que eu e você fizer tinha que estar grifado embaixo, assim, tudo que nós estivermos realizando tinha que estar escrito assim embaixo, por causa do homem de dores. Tudo que eu fizer seja por causa daquele que suportou a dor. Homem de dor que sabe o que é padecer. O homem que suportou a dor por amor de mim, que me redimiu e que me deu a vida. Eu quero viver para Ele, ainda que eu tenha que suportar a dor, ainda que haja sofrimento, e que se eu sofrer, eu sofra por causa do Evangelho, porque Jesus sofreu por amor, e que a gente sofra por amor, mas que a gente não permaneça sofrendo por causa do nosso passado, que nós sejamos libertos de todo o sofrimento que o passado nos impôs, porque tem coisa que a gente não consegue impedir. A vida e a caminhada traz momentos de dor, de sacrifício. E nós precisamos aprender a render ao Senhor. E a primeira coisa que eu preciso aprender a render ao Senhor é a minha história. A história presente, a história futura, mas também o passado. Como é que é o seu passado? Você está imerso ainda no passado? Quando a gente pensa na perspectiva de pessoas que estão vivendo momentos de depressivo, seja lá no maior grau ou no menor grau, apesar de todas as variáveis que envolvem, às vezes, um histórico de depressão, e que não é difícil você definir claramente isso, muitas vezes são coisas que eu não consegui resolver no passado, eu estou preso ao passado. Alguém já disse que depressão é excesso de passado. Situações de dor, de sofrimento, de perda, de seja lá do que eu passei, que me parece que isso agora me faz falta para o presente, eu não consigo viver o presente. Sabe que nós precisamos entregar essas dores para Jesus. Se existe uma coisa que eu preciso entregar e render a Jesus, são as minhas dores, as minhas tristezas, amém, querido? Para que eu não viva na prisão do passado, para que eu não fique preso na cadeia da dor, daquilo que trouxe dor e que é verdade, é fato, é realidade, mas o problema é quando essa dor do passado, das lutas, do sofrimento, das injustiças, me paralisam. E elas me impedem de viver o único momento que eu consigo viver, que é o presente. E às vezes a gente vive nessa situação, uma situação que limita. E a gente não percebe que o que está nos limitando
desse passado que eu não levei a Jesus, que é o homem de dor, que sabe o que é padecer, que conhece o meu padecimento e que tem a cura para minhas dores e que pode me livrar dessa prisão do passado, que às vezes me aprisiona e me deprime, é porque eu ainda não percebi a suficiência dele. Creia em nome de Jesus que tudo que você precisa para viver o presente de forma bendita está em Cristo, amém, irmão? Cristo é suficiente, a salvação é suficiente, a graça é suficiente, o Espírito de Deus que habita nos seus filhos é suficiente para que eu viva a vida bendita agora, não importa se o meu passado foi passado de dores, de sofrimento e de tristeza, eu não estou condenado a viver triste, amém, irmão? Ele é o homem de dores, que conhece as dores, que conhece o meu sofrimento, que conhece as particularidades, que conhece o mais profundo da minha alma. Mas Satanás vai sempre tentar manter a gente lá. A gente não vai deixar de ter lembranças em relação a momentos difíceis, situações traumáticas, mas eu preciso viver isso além da dor. Ele é o homem de dor, que sabe o que é padecer, e ele pode me curar dessa dor que me impede de viver. Essa dor que tira a alegria do dia de hoje. Amém, querido? A palavra de Deus diz, o salmista diz, esse é o dia que o Senhor fez e eu me alegrarei, porque o homem de dores me curou de toda dor. Ele levou todas as minhas tristezas, ele levou sobre si as minhas dores, ele levou sobre si as minhas enfermidades, ele levou sobre si os meus pecados. Eu sou curado nele. Amém, querido? Ele é a minha cura. Ele é o Deus que cura. Ele não levou sobre si só os meus pecados, mas ele levou sobre si as minhas dores. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. E a pior enfermidade, a que mais destrói, que mais me impede, é a enfermidade da alma. Se entregue a ele, amém, querido? Se entregue ao homem de dor. Renda o seu passado. A gente tenta resolver, às vezes a gente quer entregar o nosso presente. Eu quero falar para você, entregue o seu presente, entregue a sua vida, entregue o seu futuro a Jesus, mas primeiro você tem que entregar o seu passado completamente. Amém? Ele é o homem de dores. Se alguém perguntar do seu passado, você precisa dizer, precisa ter convicção no coração, o meu passado está nas mãos do homem de dores. Ele levou as minhas dores, ele levou as minhas tristezas, ele levou o meu sofrimento. Ele é a minha alegria, eu me alegrarei nele. Amém, querido? Entregue, renda. Sabe, querido, a gente tem que render a nossa vida. Ninguém consegue render a vida presente sem entregar o passado. Renda o seu coração. Amém, querido? Ele conhece os limites do seu coração. Jesus conhece o limite das dores. Jesus conhece o limite do sofrimento. Nós temos que entregar ao Senhor o nosso coração. Nós temos que entregar ao Senhor a nossa vontade. Nós temos que render ao Senhor os nossos pensamentos. Renda o seu pensamento ao homem de dor, que sabe o que é padecer, para que a gente possa viver. Amém? Leia comigo, mantenha ainda Isaías, leia comigo agora o verso 12 de Romanos, por favor. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por tudo que Ele suportou, por toda dor, porque Ele abriu para você o campo da misericórdia, Ele é teu parente próximo que te resgatou pela obra da cruz, pelo sofrimento, pelo padecimento. Olha, quando Paulo está rogando, Paulo está lembrando de tudo que Jesus fez, amém, querido? Eu rogo a vocês que pelo conhecimento que vocês têm do sofrimento, da graça, da obra da cruz, de que Jesus é um homem de dores, ele fala assim, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, eu rogo pelas misericórdias. Até aqui no capítulo 11, ele falou dessa graça, desse Deus, desse homem de dores, desse sofrimento, esse Deus que abriu para nós o campo da misericórdia e que a gente adentrou esse campo e que nós somos resgatados por Ele e que Ele nos redimiu, o homem que sofreu, o homem que padeceu. E se Ele padeceu por nós, com esse amor tão grande, Ele nos amou até o fim,
e eu preciso confiar minha vida a Ele. Amém, querido? Porque confiando a minha vida a Ele, ainda que eu enfrente lutas e tristezas, eu vou viver a alegria da vontade de Deus, de conhecer a sua vontade, de andar na sua vontade, de viver com propósito. E se eu sofrer, eu sofrerei por amor. E se eu for conhecido como homem de dores, eu jamais serei conhecido como homem de tristeza. Eu não me importo de ser conhecido como homem de dores. Se para fazer a vontade de Deus for preciso sofrer, eu prefiro sofrer do que perder a alegria e o sentido da vida. Se é preciso padecer com Jesus, eu prefiro padecer com Ele. Se é preciso sofrer com Ele, eu vou sofrer pelo motivo certo. Eu não quero sofrer por causa da minha vaidade, eu não quero sofrer por causa da minha ganância, eu não quero sofrer por causa dos desejos caídos da carne, eu não quero sofrer por causa da sedução desse mundo, eu não quero sofrer por essas coisas. Se eu tiver que sofrer, eu quero sofrer por causa da vontade de Deus na minha vida. Amém, querido? E ainda que eu sofra, e ainda que a gente sofra, e ainda que a igreja seja conhecida como uma igreja de dores, haverá na igreja alegria verdadeira. Amém, querido? E que a gente sofra dores pela vontade de Deus. Que a gente sofra dores, então, para que o evangelho seja conhecido. Amém? Que a gente sofra dores ao compartilhar com a dor do nosso irmão, ao ser sensível com a dor daquele que sofre. Ao perceber o sofrimento, a estar junto, a participar, a chorar junto, a abençoar, a caminhar o tempo que for necessário. Mas que a gente não sofra por causa da carne, mas que a gente sofra no Espírito, então. Porque a vontade de Deus vai se revelando a nós. Então precisamos render a Deus o coração, pensamento, mas antes eu tenho que render ao passado, o nosso passado, amém? Ofereça tudo para Ele. Faça tudo em nome de Jesus. Você sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos. Ele fala assim: eu imploro, eu rogo a vocês que vocês façam tudo em nome de Jesus. Vivam para o homem de dores. Trabalhe para o homem de dores. Se você for comer, coma para Jesus, para a glória de Jesus, para que seja conhecido. Se você for beber alguma coisa, beba para a glória de Deus. Se você for trabalhar alguma coisa, trabalhe para a glória de Deus. Se você for cumprir um ministério, faça para a glória de Deus, para que Jesus seja conhecido. Amém, querido? Se tudo que você fizer, seja em ação, seja em palavra, seja em pensamento, seja para a glória de Deus. Esse é o apelo de Paulo. Ele está rogando, ele fala: eu rogo a vocês, irmão, pela misericórdia que vocês conhecem de Deus, através de Jesus, seu Filho, homem de dor, que sabe o que é padecer, que vocês vivam de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Amém, querido? Em nome de Jesus, confiando na suficiência e na graça de Deus. O Deus que cura o meu passado, o Deus que me dá presente, e o Deus que me traz paz em relação ao futuro. Amém, querido? Que a gente não seja deprimido por um excesso de passado e que a gente não viva ansioso por uma preocupação excessiva em relação ao futuro, mas que a gente viva a plenitude de hoje, tendo sido curado pelo homem de dores. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Homem de dores, que sabe o que é padecer, que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si os nossos pecados. Foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, querido? Eu creio que Deus nos chamou hoje aqui para ministrar cura em nome de Jesus. Amém, querido? Ele é um homem de dores, ele sabe o que é padecer, ele conhece o mais profundo das dores e daquilo que tem produzido tristeza no nosso coração. Mas hoje é um dia para celebrar a alegria de viver, amém, querido? Hoje é um dia de sentar à mesa da graça de Deus e nos lembrar que eu só posso participar da mesa da alegria do meu Salvador, porque Ele se tornou um homem de dor, para me curar das minhas dores, para levar sobre si os meus pecados, para oferecer para mim esperança, mas para me dar vida hoje, vida abundante. Renda o seu coração, renda o seu passado, renda a sua vida a Ele, em nome de Jesus. O Senhor está aqui e Ele tem prazer em ouvir a oração dos teus filhos e filhas. Reparte com Ele as suas dores, reparte com Ele as suas tristezas, em nome de Jesus, amém.